agora nós vamos aprender a fazer a avaliação para celulite, né? Nós temos o hábito de falar celulite, mas o termo adequado é fibroedema geloide. Então, como aprendemos lá na aula de avaliação, nós vamos identificar o grau que nós temos de fibroedema geloide na região e vamos tomar o cuidado de observar se nós não temos na região celulites a ponto de fibrosar, indo do grau 2 para o grau 3, ou que já estejam no grau 3. Por quê? Se eu aplicar radiofrequência, que faz estímulo de neocolagênese, e eu já tenho uma celulite em vias de fibrosar ou já fibrosada, eu posso piorar o aspecto dela. Então, existe um critério muito importante para a avaliação. Lembrem-se sempre que, quando nós temos celulite grau 1, ela é não visível a olho nu e nós vamos identificá-la quando fizermos a palpação. Então, ela não é visível, eu venho, faço a palpação circular e consigo observar as ondulações no tecido. No grau 2, essas ondulações elas já são presentes, é o caso da nossa paciente. Então, nós observamos, já existe uma ondulação que seria a celulite grau 2, o fibroedema grau 2. E os pontos mais importantes, que são preocupantes, são aqueles que já são pontos de aprofundamento do tecido. Então, nós vamos observar esses pontos e quando colocarmos a paciente deitada, se eles se mantiverem assim, com o relevo abaixo do relevo da pele, nós não podemos aplicar naquela região. Então, esse é o ponto principal para a avaliação de fibroedema geloide em membros inferiores, ok? Além disso, o que nós precisamos identificar? Para trabalhar o fibroedema geloide, a temperatura de trabalho será de 38 graus. A intenção é trabalhar naquele tecido fluidez da substância fundamental amorfa e um aumento no metabolismo da gordura para diminuir essas células de gordura na região. Feito isso, nós teremos um aspecto celulítico diminuído. Quando nós formos trabalhar flacidez, aí sim nós vamos partir para uma temperatura de 40 graus centígrados. Então, no caso da região interna de coxa, já seria necessária a aplicação para flacidez. Sempre observando com o critério de celulite grau 3, não fazermos nessa temperatura. Como dito na aula teórica, nós precisamos fazer demarcação, respeitando uma área pequena de no máximo 10 por 15 com a ponteira corporal, como fizemos aqui. Agora nós vamos fazer a aplicação para fibroedema geloide em membros inferiores. Nós já fizemos a avaliação e demarcamos a área e agora nós vamos aplicar gel glicerinado em toda a região, como já aprendemos anteriormente, uma camada fina, aumentando a área de aplicação em mais ou menos 2 centímetros ao redor da área que nós desejamos aquecer, apenas por margem de segurança. Quando esquenta demais, nós temos uma região para trabalhar aquele tecido até ele voltar para a temperatura normal. Ou para que você deseja trabalhar, né? Aqui nós vamos utilizar uma ponteira corporal. Em configurações, nós vamos trabalhar profundidade dérmica.
E vamos manter um tempo de aplicação longo, porque precisamos deixar aquele tecido a 38 graus com temperatura de 38 graus por pelo menos 10 minutos. Então, vou programar aqui um tempo médio de 15 para ter margem de segurança. Lembrem-se que a temperatura a 38 graus, ela precisa ser mantida a 38 graus por 10 minutos. Todo o tempo que nós levamos para atingir 38 graus não conta. Como é a área corporal, a dose nós vamos programá-la sempre a 100%. Se aquecer rapidamente, nós diminuímos essa dose. Então, a princípio, trabalharemos a 100% da potência do seu equipamento. Esse equipamento trabalha 150 watts de potência, então nós estamos entregando para o tecido 150 watts. E a aplicação de maneira circular, como já aprendemos anteriormente, visando distribuir a temperatura de maneira uniforme em toda a área a ser trabalhada. Como a temperatura aqui é mais baixa, seria muito importante que você já iniciasse com o termômetro bem próximo de você. Então, localizamos o termômetro e já vamos fazer a aferição de superfície ali. Se quiserem trabalhar com ele ao mesmo tempo que a aplicação da ponteira, pode ser feito também. Só é necessário que você tenha um pouco mais de coordenação para trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo. Cuidado na hora de fazer esse tipo de aferição, para que o termômetro não pegue logo abaixo da ponteira, senão a temperatura ali vai ser sempre mais alta. Então, aplica e mede depois, mede na sequência. Um pouquinho mais lento para aquecer mais rapidamente. E fazendo dessa forma, olha que interessante, nós já atingimos a temperatura de trabalho. Veja que estamos a 100% da potência do equipamento, com frequência em profundidade dérmica, e já atingimos a temperatura de 37, 37,5, 37,7, que é a temperatura que nós desejamos trabalhar, que falamos anteriormente, entre 37 e 38 graus. E agora é só contar 10 minutos, aplicando a terapia em toda a região. Após 10 minutos, em toda a região já aplicada, nós vamos parar a aplicação, retira a ponteira. Higieniza a região. Uma técnica para diminuir o consumo de materiais é retirar com uma espátula. Se você não quiser usar gás estéril, você pode utilizar aquele papel, toalha para higienizar. Então, raspa. E agora retira o excesso todo com um papel sequinho. E aqui nós vamos limpando a área. O gel glicerinado pode deixar o tecido com um aspecto mais melado e talvez, se ficar dessa forma, você higieniza com água, um borrifador é o suficiente. No caso desse tecido não foi necessário.
Então, esse foi o procedimento para celulite, fibroedema geloide em membros inferiores.